Crianças, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e vou explicar a atividade que nós vamos fazer hoje. Ontem nós começamos a ver um vídeo sobre a cultura indígena. A atividade que nós vamos fazer hoje também está diretamente ligada a isso. Hoje nós vamos fazer um grafismo indígena. Mas você sabe o que é grafismo? O grafismo indígena não é encontrado só na pintura corporal, não. Ele é encontrado em roupas, cerâmicas, utensílios, adornos, enfim, em vários objetos que representam a cultura indígena. Provavelmente você já deve ter visto que os indígenas possuem pinturas corporais bem características, mas você já se perguntou o que elas significam? Os indígenas carregam no corpo e no rosto a identidade cultural do seu povo. As pinturas são as marcas de muitas etnias e são diferentes para cada ocasião. As tintas são feitas a partir de elementos naturais, como urucum e jenipapo, e podem manter-se na pele por até 20 dias. O significado dessas pinturas depende de cada etnia, ou seja, o mesmo desenho pode ter significados diferentes dependendo de qual etnia que fez. Existem desenhos que demonstram sentimentos, desde os mais felizes até os de revolta e indignação, pelos problemas enfrentados pelos povos indígenas. Existem pinturas que significam luto, tristeza e até ritos de passagem. Os grafismos indígenas são mais do que simples pinturas corporais. Eles carregam consigo uma força extraordinária e honrosa. Agora que você já sabe o que é o grafismo indígena, vamos para a nossa atividade de hoje. Para realizar essa atividade, você vai precisar de uma folha de papel que você tenha na sua casa, um lápis ou uma caneta, um pouco de terra, não precisa ser muita, e um pouquinho de água para a gente fazer a nossa tinta para fazer o nosso grafismo. Nós vamos misturar um pouquinho de terra e água, ó, até virar uma pastinha assim, para a gente conseguir fazer o nosso desenho bem direitinho, tá bom? Então vamos começar. Eu coloquei essa sacola de plástico para proteger a minha mesa, né? Para não fazer sujeira, porque nós vamos usar terra. Então, ou vocês façam numa superfície que possa sujar sem ter grandes problemas, de repente do lado de fora de casa, ou se for fazer em cima de uma mesa, alguma coisa, coloca alguma coisa de plástico para proteger, para não sujar de terra, tá bom? Nós vamos começar fazendo o contorno da nossa mão. Eu vou pegar aquela caneta lá, ou lápis que vocês tiverem, e vamos fazer o contorno da nossa mão. Pronto, já fiz meu contorno, vou deixar aqui do ladinho. Nós vamos pegar a terra e agora a água. Nós vamos misturar a terra na água para fazer uma pastinha, que vai ser a tinta com a qual nós vamos fazer o nosso grafismo. Não é necessário colocar muita água não, tá? Eu tô usando um pedacinho de prendedor daqueles prendedores de roupa, sabe? Para poder misturar aqui a terra para fazer a nossa tintinha. Essa terra eu tinha aqui num vasinho de casa, eu peguei um pouquinho, não precisa ser muito, tá? Aí vocês vão fazendo a mistura até virar uma tintazinha, não precisa ficar uma tinta muito mole, tá? Porque precisa aparecer a tinta. Se ela ficar muito mole, vai ficar praticamente transparente e não vai dar pra gente ver. Eu tô usando o copo descartável, porque eu tinha aqui na minha casa, tá? Se vocês não tiverem copo descartável, não tem problema. Pode usar uma latinha dessas de alguma coisa, de leite, alguma coisa onde vocês possam misturar sem ter grandes problemas, tá bom? Coisas que depois pode jogar fora, tá bom? Aí, já misturei aqui a minha tinta e vou colocar aqui do lado. Nós vamos fazer o desenho naquele... Nós vamos fazer o desenho aqui, né? Com
dedo, nós vamos começar a fazer o desenho, tá bom? Podem escolher o desenho que vocês quiserem. E vamos fazer o nosso grafismo. Lembrando que depois dessa atividade, né, tem que deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho, lavar bem as mãos, né? E vocês vão criando os desenhos conforme a imaginação de vocês. Não precisa ser igual ao meu, tá bom? Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. E nisso, nós vamos cobrindo todo o desenho da mão que nós fizemos. Uma dica, se vocês tiverem cola em casa, vocês podem passar a cola por cima desse desenho para quando a tinta de terra secar, não ficar caindo, sabe? Não ficar caindo farelinho de terra, tá bom? Mas, se não tiver ficado com muita terra, é bem provável que não fique caindo, tá? E essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!